Oi, gente! A paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Vou pedir pra você clicar muito no gostei, porque eu fico sabendo que o vídeo foi edificante, que abençoa a sua vida. Se você não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte dessa grande família. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Venha fazer parte dessa grande família. Se você quer me conhecer um pouco melhor, saber mais sobre o meu dia, sobre minha rotina, me siga no Instagram, @BrunaQueiroz545, tá? Então, vamos lá para o vídeo de hoje, o qual vocês já viram aí, tá? Como se tornar uma pessoa de oração. Então, gente, eu vou falar um pouquinho a respeito desse tema hoje para vocês, como se tornar uma pessoa constante na oração, tá? Uma pessoa que ora, que tem uma vida de oração. Tem muitas pessoas que chegam para mim e falam: Bruna, como ser constante na oração? Como ter uma vida de oração? Então, eu separei aqui, querido, 4 tópicos, tá bom? Para vocês, baseado naquilo que eu fiz, que eu exercitei, que eu coloquei como prática de vida na minha vida e que deu certo, tá? Então, eu separei esses tópicos para trazer aqui para vocês, para poder compartilhar com vocês, para ajudar você que quer ser constante na oração, que quer ter uma vida de oração, tá bom? Então, esses tópicos foram princípios básicos que eu constituí sobre a minha vida, poder conseguir ter uma vida de oração / ser constante na oração. Então, o primeiro tópico que eu separei aqui é você dar prioridade. Querido, eu sempre costumo dizer em determinados assuntos e até alguns vídeos específicos a respeito dessa questão de prioridade. Prioridade a gente só dá para aquilo que a gente denomina como sendo algo de suma importância, não é isso? Então, a gente só prioriza aquilo que a gente sabe que é importante. É algo que não pode se deixar de se fazer, de exercitar ou praticar. Então, a gente bota isso como uma prioridade, como um princípio. Então, você precisa colocar a oração como uma prioridade. Você precisa entender e assimilar isso, que você necessita, que você precisa ter uma vida de oração. E a oração, gente, nada mais é do que uma conversa entre você e Deus. É igual eu estou aqui e vocês estão aí. E nós estamos conversando. Eu estou aqui falando para vocês. Eu estou aqui compartilhando com vocês esse assunto. Então, a oração, ela nada mais é do que uma conversa com Deus. Quando você está orando, você expõe para Deus os seus problemas, as suas angústias, as suas limitações, as suas dificuldades, tudo aquilo que aflige a tua alma. Você conversa tudo com Deus. Coisas que você não conversa com seus irmãos, com seus parentes, até mesmo com seus amigos, com seus pais. E você fala só para Deus. Você conversa com Deus. Você desabafa para com Deus. Você consegue entender? Então, nós precisamos entender que isso é uma prioridade. Aquele que serve a Cristo, aquele que segue os princípios de Deus, ele tem como base, como princípio, a oração. Porque ele entende quando a palavra diz, lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, no verso 33, quando está descrito: mas buscai em primeiro lugar, prioridade, o reino de Deus e a sua justiça. Você consegue entender? Então, priorize. Se você quer ser uma pessoa de oração, se você quer ter constância na oração, você precisa priorizar esse momento. O segundo tópico que eu coloquei aqui, querido, foi a renúncia. E eu vou dar aqui alguns exemplos. Vai ter momentos, períodos, que nós vamos ter que renunciar às nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, para estar agradando a Deus. Por exemplo, vai ter épocas, vai ter tempos que você vai ter que talvez abrir mão de uma ida ao shopping,
de ir no cinema com os amigos, de talvez estar em um momento ali com os amigos, ou até mesmo com familiares, para estar buscando a Deus, para estar clamando a Deus. Você consegue entender? Então você muitas das vezes vai ter que renunciar a algo que você anseia, algo que você deseja, algo que teu coração está pedindo naquele momento em prol agradar a Deus. Porque você colocou como um princípio, você colocou como uma prioridade a oração. Então vai ter momento, ocasiões, circunstâncias de que você vai ter que dizer não para si próprio. Você consegue entender? E você vai ter que renunciar aquilo ali. E ir buscar o Senhor. E fazer aquilo que você colocou como uma prioridade. Então eu comecei a renunciar muitas coisas na minha vida para que eu conseguisse ter um tempo de oração. Você consegue entender? Às vezes eu deixava de ir em determinados lugares para mim ter um momento ali único e específico de oração, de busca para com o Senhor. Um momento de renúncia diante de Deus. Então você precisa entender e compreender isso. O terceiro tópico, querido, é ter a constância. Se você quer ter uma vida de oração, se você quer ser constante na oração, você precisa ser uma pessoa constante. Você consegue entender? E a pessoa que é constante é uma pessoa que ela exerce, que ela pratica algo todos os dias, sem faltar. Você consegue entender? É uma pessoa que é constante, sabe? É igual quando você está no trabalho. Você não fica faltando o trabalho. Você é uma pessoa constante, você é uma pessoa assídua no seu trabalho. Porque você sabe que você precisa, você sabe que você depende do seu trabalho para trazer o alimento, para o sustento da sua família. Você consegue entender? Então você é assíduo, você não falta ao seu trabalho, porque você sabe que o seu trabalho é uma prioridade. É algo de suma importância. Então, querido, você precisa ser constante na oração. Não é orar um dia e depois não orar mais. Não é você só orar quando você achar que tem que orar. Não é só você orar quando você sentir a necessidade de orar. Não é só orar quando você estiver passando por algum problema, alguma situação difícil. Porque tem pessoas que só procuram Deus na angústia, na amargura, na tristeza, na decepção. Só lembra de Deus quando está no fundo do poço. Mas quando está na bonança, quando está na alegria, quando está na prosperidade, nem lembra da existência de Deus. E não é isso que Deus quer para mim, não é isso que Deus quer para você. E se você quer ter uma vida de oração, você não pode agir dessa forma. Buscar a Deus quando lhe convém. Não. Isso não é ter vida de oração. Isso não é ser uma mulher de oração. Você precisa ter constância. É você orar todo dia. É você orar a todo momento. É a todo instante você estar ligada com Deus. É estar elevando os seus pensamentos a Deus. É estar com a sua mente e o seu coração ligado no reino de Deus. Você consegue entender? Ser constante na oração é você orar mesmo quando você não tem vontade de orar. É você executar mesmo quando não há vontade de executar. É você fazer mesmo quando você não sente nada. É fazer no seco, como diz a nossa pastora Camila Barros. Isso é ter constância. E você precisa ter uma continuidade. Você não pode... Sabe por que a pessoa não consegue muitas vezes ter uma vida de oração ou ser uma pessoa de oração? Porque ela não tem uma continuidade. Ela até começa muito bem. Ela até começa com toda a força, com todo o vigor, com toda a alegria. Mas vai passando o tempo, né? Vai passando-se alguns anos, alguns meses. E aquela pessoa ela vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. No início ela orava todos os dias e hoje em dia ela já não ora mais. Ora uma vez no dia e pronto. Aquilo ao ver dela já é o suficiente, já é o bastante. Não, querido. A vitória está na continuidade. Em você ser constante. Porque a própria palavra diz que aquele que for fiel até o fim,
aquele que der continuidade. Esse será salvo. Então Deus, Ele quer de mim e de você constância. Porque na palavra de Deus também está descrito: sejam firmes e constantes. Sejam firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor. Então é firmeza e constância. Você não vai conseguir ter uma vida de oração ou ser uma mulher ou um homem de oração se você não for uma pessoa que dá continuidade, que é constante. Amém? O último tópico que eu coloquei aqui é você separar um tempo. Gente, o nosso dia tem 24 horas. Então você precisa pedir a Deus sabedoria e estratégia para você administrar o seu tempo da melhor forma possível. Tem pessoas que não conseguem administrar o seu tempo. Então ela acaba não conseguindo ter esse momento, esse período de oração, porque não sabe administrar e nem auxiliar o seu tempo. Então você precisa pedir a Deus sabedoria, instrução, orientação e ajuda para você administrar o seu tempo da melhor forma possível. Então, se você quer ter uma vida de oração, se você quer ser um homem ou uma mulher de oração, você precisa determinar um horário específico para estar buscando ao Senhor. E naquele horário, você todos os dias clamar, buscar a face do teu Deus. Ah, Bruna, mas isso é necessário? É, querido. Se você quer ser constante, é necessário sim. Isso se chama disciplina. Você precisa ser e você precisa ter disciplina, sim. Tem gente que acha que as coisas de Deus lá vão ter de qualquer forma, qualquer maneira. E não, querido. Tudo é com ordem e decência. Nós precisamos também ter disciplina nas coisas que se refere a Deus, a obra de Deus, a termos comunhão com Deus. Precisamos ter sim disciplina. Então você separe um tempo que você vê que vai ser o melhor horário. E todo dia, meu amado, ore nesse horário. Ore nesse tempo. Até os dias que você não tiver vontade. Mesmo nos dias difíceis. Mesmo nos dias que você não sente nada. Mas ore. Seja uma pessoa que dá continuidade. Tenha constância. Amém? Então, querido, esses foram os requisitos que eu separei aqui para vocês. Essas coisas eu coloquei como base e princípio na minha vida. E isso tem me ajudado dia após dia, anos após anos, cada dia ser mais uma pessoa constante e ter uma vida de oração. Amém? Espero muito que esse vídeo te abençoe e te edifique de alguma forma. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Então, esse é o vídeo. Um beijo e até a próxima.